E nós hoje temos o privilégio de receber aqui Enio Fernandes, analista de mercado, consultor, para a gente fazer essas conversas. Gente, já é muito comum mesmo, no final de ano, eu já disse isso desde o 1º de dezembro, né? Que é ficar fazendo balanço, ficar fazendo perspectivas. O tema, de modo geral, ele não muda muito disso, mas é sempre necessário. Enio, boa tarde, obrigada pela presença mais uma vez. Eu que sou grato estar aqui, terminar o ano do lado de vocês é muito bom. O privilégio é nosso. Enio, mas quando a gente olha, desde janeiro até agora, qual que é o balanço geral que podemos fazer? Porque a gente começou com um ano de gestão política nova, com aquela insegurança toda, inicialmente todo mundo com o pé no freio, depois vai acelerando. Como é que é essa avaliação? Um ano insano. Se você pensar, quando teve a mudança de governo, né, muitas pessoas falaram que o dólar podia ir a 6, né? E a gente teve aquela instabilidade política, insegurança, algumas invasões de terra, uma insegurança muito grande. Depois a gente viu... Ainda tivemos lá no começo, o 8 de janeiro, né? Pois é, já começou ali. Então, assim, foi um ano muito, muito insano. Aí depois os preços da soja e do milho caíram fortemente. Teve região que o preço do milho caiu 45%. Né? E aí aquele clima ruim, produtor inseguro politicamente, inseguro financeiramente, né? Teve essa questão de algumas ações mais contundentes do IBAMA em algumas regiões do país. Então um clima muito ruim. Vem um período de chuva, né? Os produtores esperam muito esse momento, que ele tem fidúcia na atividade, ele acredita na atividade, ele põe fé na atividade. Começa a chuva, começou até cedo a chuva, só que ela começou irregular. Mas aí todo mundo pensava assim, vai passar, essa chuva vai passar, esse momento de irregular vai passar, a safra vai se firmar. E nós estamos em dezembro, não é em dezembro, estamos em 28 de dezembro e tem produtores ainda que não plantaram. A falta de água ainda nessas grandes regiões do Cerrado brasileiro é muito, muito forte. Excesso de chuva num lugar, falta de chuva no outro. Tem produtores que nem sabem se vão conseguir plantar toda a sua área, se já vão para o milho ou não. Então foi um ano insano. Eu tenho quase 27 anos que eu estou no agro, 29 anos que eu estou no agro, na consultoria tem mais de 20 anos. Eu nunca vi um ano desse. Geralmente, quando a produção está ameaçada, os preços explodem. E agora a produção está ameaçada, os preços não explodiram, e o produtor está no final do ano, e ele anda na sua lavoura, ele não sabe quanto que ele vai colher por hectare, ele não tem estimativa de safra, ou seja, se for para uma palavra para sintetizar esse ano, é um ano insano. E a armazenagem? Bom, nós temos alguns pontos aqui que a gente tem que desmistificar. A armazenagem é um problema, vai continuar sendo um problema, que nós temos uma capacidade enorme de entregar safra. A quantidade de grãos que nós estamos entregando por ano é muito inferior ao que a gente constrói de armazém. É muito maior do que a que tem. É, muito maior a quantidade de safra, obrigado por você me corrigir, muito maior a quantidade de safra que a gente está conseguindo imobilizar em armazém. Isso está acontecendo há décadas. Aconteceu, mas isso fez com que a gente ficasse muito bom exportar. Hoje a gente elogia muito os Estados Unidos, a logística americana, né? Mas não tem nenhum país do mundo que exporta grãos na velocidade e na rapidez que o Brasil exporta. Esse ano nós estamos exportando muita soja, exportando muito milho e muito açúcar, além de minério e tal. Então, assim, o Brasil ele criou alternativas para essa deficiência de armazém. Isso vai continuar. Toda vez que a gente tiver uma grande safra, nós vamos ter problema. Quando a colheita for concentrada, nós vamos ter problema. Este ano eu acredito que o problema vai ser bem menor. Por quê? Tem pessoas no Mato Grosso que já estão colhendo há 10 dias. E as produtividades são muito baixas. Áreas que davam 60 sacos por hectare, 70 sacos por hectare, estão colhendo 15, 20, 30. Então é a mesma área com menor produção. E começou mais cedo. E, Fabélia, conforme eu te falei, tem pessoas que ainda não terminaram de plantar. Pois é, você está falando aí que há 10 dias estão colhendo, há 15 dias eu fui no Mato Grosso e o Lucas Beber, presidente da ProSoja MT, ele me disse que tinha gente, e não sei se era da família dele, que já tinha replantado 2 vezes e estava esperando a chuva para fazer o terceiro replantio, porque não tinha... Ele tinha perdido 2 plantios já. Aí estava esperando pelo terceiro e não tinha chuva, umidade para isso. Então, assim, é exatamente como você disse, né? Eu tenho conhecidos que já plantaram 3 vezes e perderam. 3 vezes.
vai para o quarto agora, né? Mas então, essa safra extensa, desde o dia 10 de dezembro até em abril, nós vamos ter um período muito longo de safra. Vai dar pressão dos armazéns, mas vai ser menor, até porque a safra tende a ser menor. Mas escuta aqui, e essa janela tão grande, porque também foi alterado o período de plantio, justamente por causa do clima, porque antes nosso período de plantio era só até 31 de dezembro, ele foi prorrogado para 31 de janeiro. Acho que é dia 10 de janeiro, se eu não me engano de cabeça. Tá, então, me corrigindo aqui, né, 10 de janeiro. Essa planta aqui, nessa extensão toda, nós devemos também ter problemas de pragas, né? Pragas, primeiro o seguinte, né? Você vai ter um ciclo, várias pontes de soja para você ela migrar. Para ela migrar. Então você tem um problema de praga. O problema de doença é nítido, né? Você vai ter mais doenças, a chance de ter mais doença é maior. E o maior problema é que ninguém está falando. A soja é uma planta fotoperiódica. De agora em diante, as noites ficam mais longas que os dias, né? Já passamos do equinócio. Então, o que acontece? A produtividade dessa soja é menor. A soja que for semeada em janeiro, ela vai ser menos produtiva que a de dezembro. E a de dezembro tende a ser menos produtiva que a de novembro. Então, nós temos pragas, doenças e fotoperíodo mais curto. Sem falar que a chuva ainda não chegou. Que aqueles dias nublados vão contribuir para isso também. E esse é um problema. Então, assim, a tendência de quem está plantando agora é ter produtividades menores. Quanto menor? Não sei. Porque aí a agricultura, nós estamos mexendo com vida, né? Uma coisa que eu sempre gosto de repetir é o seguinte: quem produz grão, ele não é um produtor de grãos. Quem mexe com água, produz soja, milho, boi, frango, você produz vida, você está mexendo com um ser vivo. Você é um produtor de vida. E a biologia é muito dinâmica. Nós podemos ter pouca chuva em janeiro e não ter esses dias nublados. A tendência é ter esses dias nublados. Mas, assim, é tanta incerteza climática de agora até março que as tendências é de produtividades menores. E o pior problema, está sinalizando um abril muito seco. Quem está plantando agora, vai começar ou terminar de plantar 10 de janeiro, vai precisar de chuva em abril. Então, o clima esse ano está... A mãe natureza... Esse ano ela está nos desafiando bastante. E a segunda safra? Bom, a segunda safra eu vou um pouco na contramão da grande maioria de quem está analisando esses dados, né? Todo mundo está falando uma forte redução de segunda safra. Eu não acredito nisso. Teve um certo atraso no plantio da soja, né? Mas a soja que foi plantada cedo, ela conseguiu ser plantada. A gente começou conversando aqui, eu falei para você que a chuva chegou regularmente cedo, depois ela travou, ela prejudicou a soja, mas a soja está plantada. Segundo ponto é que essa seca extrema está fazendo a soja adiantar o ciclo. Vou te dar um exemplo. Sojas que teriam sido colhidas com 105, 100 dias, estão sendo colhidas com 80, 85 dias. É 15 dias a menos. 15 dias a menos o produtor vai semear milho. Outro ponto interessante também é o seguinte: tem produtores, tem regiões, vou falar especificamente de Goiás, tem regiões de Goiás que ainda faltam plantar 20%, 15% da sua área. Parte desses produtores vão desistir da soja e já vão pôr milho no janeiro. Então, no final... Que daí ele pega uma janela perfeita. Se chover. Se chover. Porque há também uma orientação aí de que teremos veranico no janeiro e março. Então, se chover. Mas no final do dia, eu acredito sim na redução. Algo perto de 10 milhões de toneladas nós vamos perder de milho na segunda safra. Só uma safra de verão, que é a primeira safra. A segunda safra e a terceira, que é no Cealpa, Ceará, Alagoas e Pernambuco. Então, se você somar isso tudo, as 3 safras de milho, nós vamos perder umas 10 milhões de toneladas. Mas a segunda safra em si não vai perder tanto área, vai perder produtividade, porque vão utilizar materiais mais baratos e vão pôr menor tecnologia. Por que o produtor vai pôr menor tecnologia? Ele adubou bem a soja e essa soja não vai produzir muito. Ele está com medo de não chover bem em março e abril. E o pior, os preços do milho estão difíceis de pagar a conta. O que o produtor investe em dinheiro, ele talvez não consiga retirar de capital. Então isso vai limitar a tecnologia. Nesse cenário, eu acredito numa safra menor, sim,
mas uma área plantada não tão menor. Vai ser menor, mas não tão menor. Proporcionalmente falando, não vai ser assim tanto quanto em relação à produção. Não, acho que a produção vai sofrer mais. Vai sofrer bem mais. E preços? O que a gente pode olhar aí? Esse ano a gente teve lá já a guerra da Ucrânia e Rússia ali, né? Que permanece. E ainda Israel aí naquele ataque que foi sofrido ali pelo Hamas e não tem um norte, um horizonte de encerramento. E de repente tem um porto que está parado, a Ucrânia que não planta, porque não está tendo condição para isso, não tem insumo. E aí, o que a gente pode esperar em preços? Vou falar primeiro da soja, que é o produtor mais está preocupado agora, né? Em verdade, o mercado deu várias oportunidades de você vender soja a $14 por bushel. Né? Agora nós estamos com 13,20, 13,10. Mas você teve chance de $14 por bushel. Traduzindo em dólar por saco aqui na nossa região, já está aí. $24, 24,50, 23,80. A gente teve várias oportunidades de vender nesse preço. Acredito que nós ainda teremos essa chance. Quando começarem as primeiras colheitas, o mercado vai ficar um pouco decepcionado com a produtividade. Não estou falando que nossa safra vai ser medíocre, não é isso que eu estou falando, mas nós temos muito navio já chegando nos portos aqui uns dias e também navio para fevereiro. Essa soja que foi colhida primeiro, ela está chegando, mas é menor produtividade por hectare, então é menor oferta de grãos, né? E o produtor também ele vai comercializar lentamente, porque nós estamos em dezembro, final de dezembro, nós já estamos quase em janeiro, e ele não sabe a safra dele, ele não sabe quanto que ele vai colher, então ele está cauteloso nas vendas. Então tudo isso construído pode contribuir para uns ralis. Tendo oportunidade, o produtor deve proteger suas margens. Outra coisa interessante é o seguinte: as sinalizações da macroeconomia é que o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, tende a baixar taxas de juros lá em março, abril. O mercado financeiro antecipa isso, por isso que você está vendo o dólar ceder. Em o dólar cedendo, você tem uma alta em Chicago. E o mais interessante vai ser o mês de janeiro, qual vai ser o tamanho dessa oferta. Às vezes Chicago não busca os $14 por bushel, isso pode acontecer, mas os prêmios melhorarem, né? E os prêmios já melhoraram bastante. A gente estava com um prêmio de 100, 120 abaixo, nós estamos falando com 40 abaixo hoje. Quer dizer, é uma alta substancial nos prêmios. No final do dia, o produtor vai ter a oportunidade de trabalhar sua soja. Enio, e em relação, a gente falando aqui de preços ali de $23,80, $24 por saca, e o dólar? Porque aí está lá, né, fixado em dólar, mas e o dólar em relação ao real? Boa pergunta. E essa é mais fácil de errar, né? Essa é mais fácil. Achei que você ia dizer que era de acertar. Não, essa é mais fácil de errar. O que eu faço, né? E eu recomendo aos produtores fazerem. Você vai no Google e digita assim, ó, Boletim Focus do Banco Central. Toda segunda-feira, às 9 da manhã, o Banco Central solta um Boletim Focus. E lá tem as previsões da moeda norte-americana para o ano, para esse ano e para os próximos 3 anos. Esse boletim que saiu agora na última segunda-feira, foi o último desse ano, está prevendo o dólar no final de 2024 a R$5 para cada dólar. Hoje nós estamos com 4,80 e poucos. Quer dizer, uma certa estabilidade da moeda norte-americana. Por que eu gosto desse boletim Focus? O Banco Central emite questionários para as maiores consultorias macroeconômicas do país, grandes bancos, grandes firmas financeiras, e elas projetam esse número. IPCA, taxa de inflação, investimento direto e projeta câmbio. Toda segunda-feira, se você fizer isso, você tem de graça, sem custo nenhum, as 140 maiores consultorias do Brasil te dando qual é a taxa de câmbio final do ano. Não é importante se ela vai acertar ou não, mas se agora está 5, na outra semana está 5, na outra semana está 5, eu tenho estabilidade na moeda, é isso que ele está me falando. Se ela sobe e desce uma semana para outra, eu tenho segurança nesse dado. Se ela está caindo, a tendência é de queda. Aonde eu quero chegar? Você tem toda segunda-feira um drive, uma bússola do mercado de graça te orientando. E por que essas informações são verdadeiras? Porque quem tem muito dinheiro no mundo, muito dinheiro no mundo, ele fica olhando quem mais acerta essas projeções para ele ofertar esse dinheiro para esse cara investir, para essa companhia, para essa empresa, para esse banco investir. Então, as empresas, essas consultorias,
macrofinanceiras, elas brigam para acertar isso. Os grandes bancos brigam para acertar esses números. Porque se acertam, eles recebem mais recursos. Então, no final do dia, toda semana, na segunda-feira, às 9 horas da manhã, o produtor pode saber qual a tendência do dólar e comparar isso com as últimas semanas. Boletim Fox? Boletim Focus do Banco Central. Focus Focus. do Banco Central. Põe no Google, você já cai direto na página, sem custo nenhum. Essa aí é uma dica extremamente relevante.